Bom dia, boa tarde, né? Tá chegando aí meio-dia. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aqui, tanto no filme como agora no debate. E já abrir pra gente começar, né? Acho que todo mundo aqui assistiu o filme. E o nosso debatedor de hoje, ele é produtor, não é diretor do filme, mas foi produtor do filme, diretor de 3 curtas. E também ajudou a produzir todos os filmes do Rogério, que é o diretor de Bom Dia Eternidade e que dirigiu também diversos filmes. Então, eu queria primeiramente agradecer a sua presença e poder já abrir para a gente poder conversar sobre o filme. Então, perguntar primeiramente como que foi produzir o filme, como que foi produzir e realizar esse filme. Bom, gente, eu vou falar um pouco do Rogério. O Rogério, eu conheci o Rogério numa cooperativa tinha uma cooperativa aqui perto do Bela Vista, que eles convenceram lá o diretor da cooperativa a colocar um núcleo de audiovisual. Inclusive o Caio fazia parte. E o Rogério era uma pessoa que morava na Zona Leste, na Vila Santa Isabel, e ele não tinha computador. Então, ele queria muito escrever. Então, o que ele fazia? Ele ficava de segunda a sexta na cooperativa, dormia no sofá da cooperativa, para poder usar o computador da cooperativa para escrever os roteiros dele. E ele escrevia, assim, deve ter uns 30 roteiros na cabeça que ele fez, antes de morrer, né? E aí eu conheci ele. E ele, nessa cooperativa, ele escreveu um roteiro de um curso chamado Revolta do Videotape, que é um filme, uma comédia muito legal mesmo, porque é como é sobre uma dessas mesas redondas de futebol. E aí as pessoas da mesa redonda começam a falar mal do jogador. E aí o videotape do filme, o jogador se revolta e começa a discutir com eles, no videotape discutir com ele. E depois ele fez um outro curso. E aí quando o Lula assumiu a presidência, ele chamou o Gilberto Gil para ser ministro da Cultura, e aí criaram a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, a primeira vez, acho que foi a única, e aqui nunca mais vai ter isso, onde uma pessoa física podia ganhar um edital de longas. Então ele apresentou o projeto desse longa, e aí ele ganhou como pessoa física. Só que a Secretaria de Cultura, a Secretaria do Audiovisual obrigava ele a arrumar uma produtora para produzir o filme junto com ele. Então ele me chamou para eu ser co-produtor do filme, pela minha empresa. E aí a gente produziu o filme assim, e eu vi que o Rogério ele tinha um conhecimento tudo que ele queria fazer no filme. Inclusive a gente chegou a discutir, porque na verdade a gente queria que o fotógrafo fosse o Mário Carneiro, que é uma pessoa do Rio de Janeiro, que é um cineasta, um diretor de fotografia muito conhecido dos cineastas do cinema novo. Assim, vários fizeram filme com ele como fotógrafo. Só que assim, a gente tinha pouco dinheiro e o Mário era do Rio e a equipe deles era do Rio de Janeiro. Então, na verdade, tinha que gastar dinheiro com hospedagem, passagem aérea, etc e tal. Eu falei, Rogério, não dá, não temos dinheiro para isso. Ele falou, não, mas sem o Mário eu não faço esse filme. E a mesma coisa o elenco, assim, tem atores, o Antônio Pitanga é do Rio de Janeiro, tem outras pessoas que são do Rio de Janeiro. E ele foi arrumando esse elenco, que acho que a maioria não conhece, mas esses atores mais velhos que saem com ele de carro, todos eram os atores de televisão famosos, assim, o José Vasconcelos, Celso Consorte, todos morreram também já. E esses atores também eram caros, porque eles eram conhecidos no Brasil inteiro. Então o Rogério foi me convencendo, assim, me enrolando um pouquinho, convencendo eu a contratar essas pessoas. Zé Mota, que também era carioca, que também tinha que ter hotel, tinha que ter hospedagem. E ele tinha uma lábia tão boa, que na verdade eu que achava que não podia fazer assim, eu queria que fizesse o filme em vídeo. E ele exigiu que fosse em película, 16 minutos, e conseguimos fazer o filme. Ele diminuiu um pouco a gente ia fazer o filme, acho que em 5 semanas, diminuiu para 4. E conseguimos fazer o filme. Agora, o que me deixou surpreso com o Rogério é que, na verdade, eu já trabalhei com vários diretores, com mais filmes, com 5 filmes. Ele tinha um conhecimento de cada cena, do que ele queria exatamente naquela cena,
que parecia um veterano do cinema, e era o primeiro longa dele. E aí é isso, assim, o Rogério, ele, depois que ele fez esse filme, ele deve ter escrito mais uns 10 projetos de longa, que ele não conseguiu realizar, porque esse filme teve uma dificuldade muito grande para ser lançado, porque ele ficou pronto numa época que o cinema brasileiro não tinha muita força. E, além de tudo, ele teve uma questão que eu acho que foi isso, não posso dizer, que a gente procurou várias distribuidoras de cinema. Acho que você sabe que distribuidora é quem pega o filme e coloca na sala. Tá? E as distribuidoras todas falavam, não, mas esse filme não vai dar muito público, não é muito popular. Eu falava, como assim, gente? Esse é um filme popular. Assim. Não, aí eu cheguei à conclusão que era uma coisa que eu acho meio terrível isso. É que era um filme que o elenco todo era negro. E eu acho que eles achavam que, como a maioria do público do cinema é dos shoppings e tudo, que não ia ter o público para ver esse filme. Eles não falavam isso, eles não tinham coragem de falar isso, as distribuidoras, mas eu tenho certeza que foi. Só uma coisa também, esqueci de apresentar o Caio Plesma, que é curador da nossa mostra, vai ajudar aqui no debate também, é do CPC. Eu queria falar só que eu gostei bastante do filme. Eu tenho um apreço assim, por obras que pegam um recorte, assim, pegam um certo período de uma vida e detalha ela, tipo, deixa ela complexa, faz a gente pensar sobre aquele período específico, né? E no filme tiveram algumas situações assim que me fizeram pensar, inclusive é uma pergunta que eu quero fazer para você, que me fizeram pensar que o filme, ele, na verdade, não... Na verdade, o filme ele fala sobre como a mulher está lidando com o luto dela depois de ter perdido o marido dela. Por causa que assim que ele volta do derrame ali, eu acho que ficou, para mim, pelo menos, ficou subentendido isso, que ele tinha morrido ali, que foi, tipo, ela regredindo, ela passando os momentos que já passou, assim, com ele, e pô, lidando com o luto. E no final, ela soltando os passarinhos, é como se ela estivesse libertando a si própria da dor, assim. E eu queria entender, tipo, o que vocês pensaram, assim, principalmente, que vocês queriam passar, assim, quando vocês produziram o filme desse jeito, assim. Na verdade, assim, o Rogério tinha mais noção do que ele queria do que eu, né? Porque eu, como eu era produtor, eu não chegava a conversar com ele assim, sobre Rogério, o que você pensa, o que tem essa cena no filme? Eu me incomodava um pouquinho, algumas piadinhas que tinha em relação a mulheres, principalmente no início do filme, tinha umas piadinhas que meio... Mas naquela época era até normal, assim. Então não era uma coisa que hoje eu acho que teria problema esse filme, com aquelas piadas iniciais dos três velhinhos no carro. Mas a gente não chegava a entrar em detalhes assim, de termos de dramaturgia, do tipo assim, o que você quer saber nessa cena? O que você pensa em passar para esse filme? Qual a mensagem que você quer? Inclusive você tem uma interpretação dela, das Zezé Mota, que na verdade, eu acho que para o Rogério não tinha isso. Para o Rogério era assim, uma história que mostrava muito assim, como que uma relação de um casal assim, pode mudar completamente. Inclusive no início ela achava terrível ele estar daquele jeito. Depois ela queria que ele voltasse a estar daquele jeito. Que também é uma forma de você querer aprisionar uma pessoa, né? Porque ele estava feliz, estava alegre, e ela devia ficar feliz porque ele estava alegre, e na verdade ela ficava triste porque ela estava fora daquela alegria. Então acho que esse tipo de coisa que está no filme assim, tem muito a ver com todos os casais, sabe? Que as pessoas começam a depender uma da outra, às vezes não gostam que a outra tenha liberdade porque querem que a outra fique do lado. Assim. Eu acho que o Rogério tinha essa visão assim, de que você, na verdade, o que é o amor? Assim, tipo, você ama uma pessoa, mas ao mesmo tempo não quer que ela seja livre, não quer que ela seja presa a você. E na verdade,
você, quando você quer que uma pessoa fique presa, você não saia por aí, sob de vista, você está meio aprisionando ela também, né? Você está meio que tirando um pouco da vida dela. Ela pode até ser apaixonada por você, mas você está tirando um pouco do que ela poderia ter mais de vida. E eu acho que tem uma crítica dele, nunca chegamos a conversar diretamente sobre isso, mas tem uma crítica em relação a esses casais normais que existem no mundo, que tem essa coisa, eu casei com alguém, agora sou eu e ele, pronto, e não pode trabalhar com mais ninguém, e a gente não pode, a liberdade não pode ser tão livre assim. Acho que tem também isso, esse outro lado, assim, em relação ao que você falou. Ô Farid, obrigado pela presença. Bacana você lembrar da Conat. E o Farid foi o cara que a gente estava lá na cooperativa e o Farid acreditou no Rogério, não foi você que acreditou no Rogério lá. O primeiro curta-metragem do Farid, eu acho que você era o mais experiente lá junto com o Leopoldo, talvez, mas mais tempo, você era um pouco mais, já vinha formado da ECA. E aí o primeiro curta do Rogério, a gente estava um dia sentado lá na mesa, e aí o Farid falou, não, acho que o Caio tem que fazer continuidade. Aí eu virei continuista por conta disso. Eu adorei, porque eu tinha uma pesquisa e tinham grandes diretores do cinema brasileiro que começaram como continuista, inclusive o Roberto Santos foi continuista. Eu outro dia encontrei o Tuta e falei, teu pai começou na continuidade. Ele falou, é verdade, é verdade. Mas o Bom Dia Eternidade, Farid, ele, naquela época, se imprimia os projetos, né? E ele imprimiu lá de casa. E 6 pacotes, mas assim, tinha que uma pacoteira de projetos. Mas é o seguinte, eu queria falar 2 coisas aqui. Uma que eu fiquei um pouco impressionado com esse filme hoje, em particular, porque eu já tinha assistido ele quando tive a projeção no Biju, e já tinha assistido antes também, mas hoje tem algumas coisas desse filme que me comoveram, cara. Eu fiquei surpreso que eu fiquei comovido com o filme, cara. Eu não sei, tem algumas ideias, eu não sei se é... Mas essa coisa da... Eu não sei explicar, cara. Eu não sei explicar. Peço até, talvez, aí o público que tenha tido, talvez o Davi possa investigar alguma coisa sobre por que esse filme é comovente hoje. Mas é o seguinte, em parte, eu queria saber a sua opinião sobre isso, eu vejo muita influência do Denoir nesse filme e no Rogério. Por quê? Porque é uma comédia popular, né? O Denoir gostava de comédias populares e o Rogério tinha um verdadeiro fascínio pelo Denoir, né? E agora, o que me ocorreu também, que eu queria dizer aqui, para deixar registrado, é o seguinte: eu tenho uma pesquisa sobre a origem da Atlântida, e eu tenho particularmente. Porque depois a Atlântida, ela é meio que comprada pelo Severiano Ribeiro e muda, viram aquelas comédias meio que em série. Mas na origem da Atlântida, quando é lançado o Grande Hotel, tinha uns caras, Moacir Fenelon, Zé Carlos Burdi e aquele outro que fazia o som. E era o seguinte, tinha uma característica de comédia social. Era um gênero específico que era uma proposta estética da Atlântida, que depois isso foi evoluindo para o filme musical. Não era isso na origem, era comédias sociais. Esse tipo de comédia social é algo que eu acho que tem uma relação profunda com a cultura brasileira. Eu acho que o Rogério pegou um pouco isso do Denoir e levou à máxima potência, juro por Deus. Eu nunca tinha observado como esse filme, além de uma comédia, ele tem passagens assim de sabedoria. Essa coisa da pessoa ir rejuvenescendo, sabe? Tudo bem, mas eu não sei, ali
nas entrelinhas do filme tem muita coisa assim de sabedoria e me surpreendeu, Rogério, como diretor, nesse momento, vendo hoje, a elegância, né, a sabedoria que ele vai construindo, né? Então eu queria saber o que você acha disso e também que elenco sensacional, né? Que elenco sensacional. Aqui os jovens aqui talvez não tenham a dimensão de quem são essas pessoas. São pessoas aqui, talvez assim, se você pegar esse elenco e somar quantos filmes eles têm, tem mais de 1000 filmes nessa tela. Impressionante. Então, esse outro valor do Rogério na escolha do elenco, e parabéns por você conseguir reunir tudo isso sem praticamente um orçamento de baixo orçamento, né? Então, fez um clássico mesmo. Essa é a pessoa avaliação do Subtítulo Farid. Não, assim, o Rogério era um cinéfilo, né? Então, você está falando das comédias da Atlântida, ele conhecia as comédias da Atlântida. Ele não tinha muito dinheiro no cinema, o Rogério era uma pessoa pobre, então ele pegava muita coisa, fita de vídeo em locadora, às vezes sem alugar os filmes, conhecia amigo de dono de locadora, os caras emprestavam os filmes para ele. E ele, muita coisa pirata, e ele tinha um conhecimento muito grande do cinema brasileiro antes. E como ele começou no cinema, no busto do Denoir de Oliveira, ele adorava o Denoir, como você falou. Ele admirava o Denoir de Oliveira, que não sei se as pessoas conhecem, o que está o nome dessa sala aqui é o Denoir, que ajudou a fundar aqui o CPC1. E ele gostava muito de comédias. As comédias da Atlântida, eu não sei exatamente o que ele achava delas. Mas as comédias do Denoir, os filmes do Denoir, aquela coisa popular, falando do povo, mesmo, tudo, ele tinha uma ligação muito grande com isso. Eu acho que os filmes do Denoir realmente influenciaram ele a escrever isso, porque vocês veem que, na verdade, assim, quando ele pega aquele personagem, que é um jogador que bebia muito, e que depois do... Para mim, é uma das coisas que mais me emociona, né? Quando o cara fala de pessoas que talvez não vale a pena reviver tudo de novo, porque foi muito espinho na vida, né? Que é uma das coisas que mais me emociona. E, na verdade, essa cena, eles tinham cuidado, assim, de como filmar essa cena, é uma das cenas que mais preocupavam ele. Então, não sei se ele conhecia alguém que passou por essa situação de vida, que morava na rua e tudo, que tinha sido um jogador, não sei se ele conhecia, eu nunca perguntei isso para ele, mas era uma das cenas do filme que mais ele se empenhava em querer fazer do melhor jeito possível. Então, acho que tem a ver com essa coisa popular que você falou, né, de ligação com o fofo e tudo. Tem umas coisas que é até meio chato falar, assim, por exemplo, a gente filmou aquela cena da fanfarra e algumas cenas dele correndo na rua onde o Rogério morava, na Vila Santa Isabel. E aí, geralmente quando você faz produção, você precisa de um lugar para a equipe, para ter maquiagem, camarim, para as pessoas usarem banheiro. E o Rogério morava ali. E eu falei com ele, Rogério, então você deve fazer o seguinte, vamos usar a sua casa como base da filmagem. E o Rogério falou, não, minha casa não, eu tenho um bar lá que eu conheço um dono lá, a gente usa o carro. A gente usou tudo no bar. E depois que a gente passou a filmagem, eu perguntei para o Rogério, por que você não quis usar a sua casa? Estava a 2 quadras da sua casa. Não, eu não ia mostrar para a equipe a minha casa. É uma coisa maluca, assim, tipo, ele tinha vergonha da casa dele onde ele morava. E depois eu conheci a casa dele, era uma casa normal. Então, assim, ele tinha uma ligação muito grande com essa coisa da camada da população que não tem recursos para... E ele superou isso, vendo muito filme, escrevendo muito, assim, lendo muito sobre cinema, lia muito sobre cinema, escrevia muito. O Denoir ajudou muito ele a se formar nisso. E aí ele foi, assim, cada vez que o Rogério me mostrava um projeto, você percebia nitidamente que depois ele escreveu muitos roteiros, que ele estava cada vez mais melhorando, assim, mais a escrita dele estava ficando cada vez melhor. Então eu tinha uma admiração muito grande pelo Rogério, por isso, é uma pessoa que não tinha condições de fazer cinema, porque fazer cinema no Brasil é uma coisa muito complicada, porque você tanto trabalhar quanto fazer filmes. Porque você, primeira coisa, você nunca é empregado, você nunca tem uma carteira assinada, você vai fazer um filme, você ganha dinheiro para aquele filme, depois você fica desempregado. É o que eu já falei para o assistente de produção minha, falei assim, ó,
Você está fazendo cinema, mas o dinheiro que você ganha nesse filme você não pode gastar depois, porque você não sabe daqui a quanto tempo que vai surgir um novo trabalho, que é uma coisa terrível isso, né? Antes de existir a pejotização que foi criada no governo Temer, das pessoas poderem dar nota fiscal do trabalho delas, já existia no cinema há 15 anos antes. Então, assim, ele... Por que eu estava falando isso mesmo? Então, isso aí. Então, para ele, para a situação de vida dele, chegar a fazer um longa, chegar a ser um cineasta, tinha que estudar muito, batalhar muito e sem recursos. Então, assim, fazia oficina do Denoir, lia muito, via muito filme e conseguiu atingir um perfeccionismo como está nesse filme. Isso é o que me admirava muito. E ele não queria falar, ele não queria assim, falar de eu sou de tal lugar, então vou falar da Faria Lima. Não, ele queria falar de onde ele mora, das pessoas que ele conhece, falar dos amigos dele. Tem várias pessoas aí que são meio, ele mesmo falou comigo, são inspiradas em amigos dele, vários personagens. E eu admirava muito o Rogério por causa disso, muito mesmo. Agora, gente, a gente vai passar para as perguntas do público e tal. Quem teve alguma dúvida, alguma coisa, que aí o Joe vai atrás de vocês. Então, vendo esse filme, eu acho que eu percebi principalmente duas mensagens principais, né? Que era a mensagem tanto da prisão, mas também mais pro final do filme Liberdade. Desse filme eu vi que os dois protagonistas principais, né, que eram o Clementino e a Odete, você percebe que o Clementino no início do filme, ele é meio que o protagonista do filme, né? Que tudo tem ali uma animação, uma comédia no início do filme para conseguir animar ele da depressão que ele tá por conta do derrame. E ele fica ali naquela prisão, né, tipo assim, da doença, de se sentir mal, de não conseguir ir para casa, lembrando dos dias de glória, do futebol dele. Ele passa essa mensagem assim, de prisão, que quando ele é curado, fica como posso dizer, fica uma mensagem de liberdade, mas aí o protagonista vai para outra pessoa, né? O protagonista vai para Odete. Que a partir do momento que ele tem essa liberdade dele, de poder ficar mais novo e sair do derrame, a gente começa a perceber a prisão da Odete, né? A prisão da Odete na pessoa dele, e não só na pessoa dele, né? Mas tipo assim, nas questões dela, assim, no geral da vida. A gente vê lá várias vezes, citando a irmã da Odete, né? A Ivete, que ela aparentemente ele tinha uma briga muito grande, e dá para perceber essa mensagem da prisão de como a Odete era presa pelo próprio marido. E que enquanto ele vai ficando mais novo, se percebe que ela vai ficando cada vez mais feliz. Porque parece que ela não tem mais que lidar com tudo aquilo, e ela vai começando a se cuidar mais dela mesma. Até que no final do filme o marido desaparece, ela chora bastante, mas ela se sente livre. O Guilherme falou dos passarinhos, eu achei que o filme foi genial do diretor, usar os pássaros para representar a liberdade, mas eu acho que foi realmente uma liberdade da Odete dos tantos espinhos que ela carregava na vida dela. Tanto que no final do filme, depois de tudo isso, ela ligou novamente para a irmã. Foi uma mensagem assim maravilhosa, um filme muito, muito bonito. Eu acho que isso que você falou, de conseguir entrar nas entrelinhas do filme e ver as entrelinhas do filme, cada entrelinha ela tem uma mensagem muito grande. A gente podia passar horas e horas aqui falando do filme, da interpretação de cada um aqui nessa sala do filme. Foi um filme assim muito bom. Eu achei o máximo passarem aqui. Uma honra conhecer você, que foi o produtor do filme também. Pode aqui do bastidor aqui pra gente. Foi maravilhoso, viu? O que você falou, eu acho que a Zezé Mota influenciou também um pouco esse desenvolvimento do personagem dessa. Né? Acho que ela é meio... o Rogério ficou tão impressionado com ela que eu acho que ele e ela conversaram muito e isso me influenciou um pouco. Oi. Então, eu queria primeiro dizer que o filme é maravilhoso. Eu acho que a gente, enfim, o pessoal já deu aí fizeram algumas reflexões sobre o filme, que, enfim, tem como se refletir sobre o tema da velhice, do envelhecimento, até a própria questão da mulher inserida dentro dos trabalhos domésticos, enfim. Mas não é sobre isso que eu queria falar e perguntar. Porque você tinha comentado que existia um desafio, né, para fazer a distribuição do filme, que as distribuidoras falavam que não era um filme popular.
E aí eu fiquei refletindo sobre isso, sobre o que para a indústria cultural, para a indústria de cinema, seria popular, né? Porque esse filme é completamente popular e você vê o retrato do povo brasileiro em diversos momentos. Então, na festa de aniversário, com o churrasco, com a batucada, a cerveja, no próprio passeio dos amigos ali, pelo bairro, enfim. E durante todo o filme você vê o retrato da população do povo brasileiro. Então, o filme, se o filme não é popular, o que ele é, né? Esse filme, por exemplo. Mas eu fiquei pensando, sobre o que o que é um filme pop, né, para a indústria e como isso acaba impactando mesmo o audiovisual brasileiro, né, que se torna um grande desafio, toda essa questão dessa indústria do cinema que, enfim, se torna um grande desafio produzir filmes, produzir audiovisual aqui dentro do nosso país. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também falar um pouco como é produzir filme mesmo com tanta dificuldade nesse país e mesmo assim persistir nisso. Tá. Essa questão das distribuidoras quererem filmes populares é que, assim, eu percebo nitidamente que existe uma coisa no mercado de cinema brasileiro, assim, que eles gostam da ideia de que o público de cinema seja concentrado nos shoppings das regiões mais nobres, porque eles podem cobrar um ingresso mais caro. E para eles basta isso, eles não querem que o cinema se espalhe pelo Brasil inteiro. Eu percebo isso nos exibidores e nos distribuidores, porque eles querem pegar aquele público de maior poder aquisitivo e para eles é o que interessa. Eu sinto muito isso. Então, quando eles falavam do não ser popular, eu acho que eles não estavam se referindo ao público em geral. Eles estavam referindo ao público que vai no cinema deles. Então, eles estavam dizendo assim, esse filme não é popular porque aquele cara que mora ali na Oscar Freire não vai querer ver esse filme porque não faz parte da vida dele. Eu acho que é mais em cima disso. Agora, produzir filme no Brasil assim, é uma coisa muito complicada, porque se você está vendo hoje, por exemplo, que você tem segundo a Ancine, a gente tem mais ou menos umas 9 mil produtoras registradas na Ancine, sendo que várias delas é para fazer mais institucional e tudo, mas pelo menos umas 2 mil tem projetos de cinema, de longa, de série. E o dinheiro que existe para fazer cinema no Brasil, cada edital que se lança, você tem, sei lá, 50 produtoras que, disputam isso aí, e as outras 1.900. Então, muitas produtoras de cinema fizeram um filme há 10 anos atrás, depois não conseguiram fazer mais filmes. Então, assim, fica uma coisa meio maluca, porque o Ministério da Cultura e a Ancine estão com uma política de tentar, por exemplo, que o cinema sempre foi muito concentrado em Rio e São Paulo. Eles estão querendo abrir para as outras regiões do Brasil. Só que aí eles criam umas coisas que, na verdade, eu, por exemplo, produzi filmes no Pará, por exemplo. Você percebe nitidamente que essa coisa de você regionalizar a produção, deixar outros estados fazerem as coisas, você está, ao mesmo tempo que abrindo portas para pessoas que não tinham condições, dando dinheiro para os estados, mas ao mesmo tempo você está meio fazendo uma coisa meio de mentira. Porque, por exemplo, eu produzi ano passado um filme no Pará. Esse filme, agora eles estão mandando o filme para várias distribuidoras e ninguém quer filme. Por quê? Porque está falando, é um filme que tem uma história que se passa no garimpo, de os rios da Amazônia, tudo. Isso me interessa muito, assim, tipo assim, uma coisa muito... Vamos dar dinheiro para o pessoal fazer cinema, depois não interessa mais. Para onde vai esses filmes, não interessa. Então eles estão dando estímulo para as pessoas produzirem filmes, não só em outros estados, mas na periferia de Rio e São Paulo. Mas para onde esses filmes vão, parece que eles não se preocupam. E isso é um problema seríssimo, porque na verdade você está matando produtoras. Se você dá 2 milhões para a produtora produzir um longo, e ela tem dificuldade de conseguir, muitas ficam devendo depois que acaba o filme, e você depois não dá as condições de onde ela vai exibir esse filme, o mercado de cinema no Brasil é concentrado, como eu falei, em shoppings. Onde essas pessoas vão fazer esses filmes se os cinemas do shopping estão voltados para um tipo de público
que não quer ouvir falar uma história que se passa na periferia de São Paulo, por exemplo. Eu quero. Porque esse pessoal não vai no cinema, então não interessa, não é para eles que vai fazer filme. Então tem uma coisa meio, assim, parece uma coisa boa se dar dinheiro para outros estados, etc. e tal, mas quando você vê, está criando um problema para as pessoas. Você não está desenvolvendo, porque eu no Pará eu trabalhei com umas 30 pessoas de lá. Cara, todos eles endividados, pessoas da equipe, né? Todos com dívidas. Por quê? Porque eles trabalham longa, vai ter outro longa daqui a 2 anos. Então, e eles não têm um emprego fixo. Porque se eles tiverem um emprego fixo, eles não podem trabalhar em cinema. Então é meio isso, assim, é meio uma coisa que na verdade não se resolve porque o mercado de cinema do Brasil é voltado para o público e o poder aquisitivo. Muito bom te conhecer, né? Eu também trabalhei com cinema há um bom tempo, era programador do Cine Sesc, só que o pessoal que não conhece o Cine Sesc é uma sala que existe em São Paulo desde de quando o cinema se concentrava, né? As grandes exibidoras pertenciam a 3, Severiano, Serrador, Lívio Bruni. Havia uma concentração, né, de cinemas sendo operados por alguns grandes exibidores. E aí começaram a aparecer alguns cinemas alternativos. E ali apareceu o Cine Sesc, a Belas Artes, né? Então, enfim. Eu trabalhei muito tempo lá, então, por 15 anos eu fui programador da sala. Mas eu queria só fazer uma pequena observação. Quando você vê um filme e faz uma crítica, como os olhares podem ser múltiplos. Quer dizer, assim, o filme é feito, a partir do momento que ele é feito, o diretor, evidentemente, tem quem cria o filme, né, não é só o diretor, tem uma perspectiva, ele, evidentemente, que reflete sobre o tema que ele está criando. Mas as possibilidades, né, de olhar para esse filme são tão grandes. Por exemplo, eu fiquei vendo aqui, se esse filme fosse exibido, por exemplo, numa sessão de psicanálise, né, ele teria vários enfoques. Por exemplo, algo que se diz muito, você colocou um pouco sobre isso, assim, a questão, o que você é dela? Eu sou o marido. Quer dizer, ele era o quê? Era marido, filho, né? Ela era, no caso, na relação, né? Ela era o quê? A empregada doméstica dele, ela era a esposa, a amante, ela era a mãe. Essa é uma expressão, quer dizer, ou seja, dá muita possibilidade de se analisar sobre esse aspecto psicológico, emocional de uma relação, né? Hoje se fala muito, né? Há uma reflexão que é muito importante, feminista, muito importante, né? Em contraposição ao machismo, né? Veja, esse filme podia ser também ter esse enfoque sob o ponto de vista psicológico. Acho que o Caio colocou bem, você também, né? É uma comédia popular, né? Com forte influência do Demoide Oliveira, talvez, porque ele era, né, digamos, um admirador. E, só para colocar, viu, Ford, que espetáculo, né, que vocês conseguiram montar, né? Tanto de elenco, quanto de equipe técnica. Mário Carneiro, para a gente que é mais antigo, sabe o que representou na fotografia do cinema brasileiro. Mas eu queria deixar para a moçada, é muito bem ver essa moçada, muito bom ver uma moçada nova, mais nova, participando, dizer exatamente sobre isso. Um filme, ele pode ter vários olhares, vários enfoques, né? Você que falou de entrelinhas, sim, sempre você tem que estar vendo o que está subjacente, né? O que tem por trás disso talvez seja mais importante. Então foi muito bom, o filme é ótimo, né? O filme é excelente, pena que ele deixou a gente
deixou essa herança tão pequena, né? Pelo potencial que ele tinha, né? Então é só isso, não é pergunta, apenas uma reflexão minha aqui, um relato. E é muito bom isso aqui, a gente vê esse tipo de debate, né? E esse tipo de filme, tá? Isso aí. Eu só queria pedir desculpa que eu não vou poder ficar muito tempo. Eu tinha outro compromisso, por isso que eu... Mas só uma coisa engraçada que você falou, que eu sei que, na verdade, um filme, quando a gente vê, né, ele pega em você de coisas particulares. Tem pessoa que enxerga uma coisa, porque aquilo está muito próximo da vida dela, outra enxerga outra coisa. E eu nunca conversei com o Rogério sobre essa história, mas pode ser que essa história tenha nascido da relação dos pais dele. Que quando eu conheci ele, os pais já tinham morrido, mas pode ser que tenha inspirado ele em alguma coisa da relação da mãe com o pai, não sei como é que é. Não, e o mais engraçado, voltando a essa coisa de mercado, é que as pessoas dizem que está fazendo um filme sobre o que se passa na periferia, sobre o personagem da periferia. Só que, gente, esses personagens aqui, uma pessoa que mora, sei lá, no Alphaville, tem história de vida também, sabe? As pessoas, todo mundo é meio parecido nos amores, nas relações de casal, vai ser muito parecido tudo. Então, quando um distribuidor acha que o filme não vai fazer sucesso, porque porque são personagens de um outro lugar, aquela vida e aquilo que acontece, aquelas emoções, pô, isso acontece com todo mundo, não é só daquele lugar. É uma burrice lá. Boa tarde. Meu nome é Henrique, eu sou diretor aqui da União Municipal de Estudantes Secundaristas. Pós-filme, a gente montou roda de conversa para debater nossas interpretações. E foi bem bacana, porque cada um teve um pensamento, todos faziam sentido. Mas eu acho que a linha de raciocínio que eu segui foi da qual, quando ele começa a melhorar, quando a gente vê ele se curando ali, ele já teria falecido. E isso seria um fruto da imaginação dela e ela vivendo esses momentos. E também eu acho que tem muito disso de, como foi citado, de dentro de um casamento, a mulher cuida muito do marido como se ele fosse um filho. Eu acho que retrata muito bem isso, porque quando ele estava doente, ela que cuidava dele, não estava só para nada, ela levava comida, levava água. Então tinha muito disso dela cuidar muito dele. Eu acho que essa interpretação dele ficando criança, dele criando um bebê, mostra muito dessa parte onde dentro de um casamento a mulher cuida muito do homem. Eu acho que foi uma interpretação que eu tive e eu gostei bastante. Uma pergunta que eu quero te fazer é mais uma experiência que eu queria saber como foi, porque quando a gente vai falar de produção de filme nacional, a gente já sabe da dificuldade que porque a produção de um filme nacional anda inerente a dificuldades, né? Então eu queria muito saber como foi, de forma específica, tá dentro dessa produção. Você citou que foi feito em 4 semanas, né? Foi filmado em 4 semanas. Eu queria saber como foi estar imerso nessas 4 semanas, dentro desse universo. A gente vê que os personagens são personagens muito melancólicos. A gente vê um choro muito verdadeiro, a gente vê gritos que você sente desespero junto com eles. Então eu queria saber como foi estar imerso dentro desse universo, junto com esses personagens, sentir a sensação, sentir o sentimento que eles estavam, porque eu acho que você vê ali presencialmente deve ser uma experiência diferente do que a gente vê pela tela. Ainda bem que as mulheres estão deixando não querem mais esse papel de mães, né? Do marido, do namorado, etc. Mas é engraçado, o que você falou de uma interpretação que vocês tiveram da questão dele ficar mais novo e tudo, eu não sei se o Rogério teve essa interpretação, mas o que eu acho legal você é isso, né? Você assiste um filme que o diretor pensou em passar uma coisa e você vê outra, e é tão verdadeira quanto a que ele pensou. Sobre a questão da produção, assim, tem as 4 semanas de filmagem e teve umas 6 semanas de pré-produção, né? Que é quando você começa a organizar tudo. Esse filme foi feito de uma forma muito rápida, assim, tipo assim, normalmente num filme normal, você tem um tempo maior de tudo. Tipo, você vai escolher as locações, aí você fica desde 2 meses com uma pessoa que é um produtor de locação procurando locações.
Você tem depois a decupagem de cada cena com o fotógrafo do filme. Então, às vezes você faz, o diretor e o fotógrafo fazem diversas reuniões para ver aqui, a câmera vai aqui, aquilo vai aqui. Geralmente isso é feito depois que tem as locações, porque eles vão lá no lugar da filmagem e vão ver onde vão colocar. Você tem todo um estudo muito grande antes, que é muito maior do que a filmagem. Nesse filme não teve esse tempo para isso, justamente porque não tinha dinheiro, não podia ficar contratando. O fotógrafo é do Rio de Janeiro, você só chegou aqui 3 dias antes da filmagem. Várias pessoas, a gente não tinha dinheiro para pagar o cachê delas. Então tudo, a maioria, 90% da equipe que trabalha antes da filmagem, trabalhou 3 semanas antes da filmagem, assim, a maior parte da equipe. Antes disso só estava eu, o produtor de locação, o Rogério, e assistente de direção dele, que não é normal em cinema. Em cinema, geralmente, você tem tudo. E nessa parte da gente ter pouco tempo, porque tem pouco dinheiro, isso, teoricamente, deveria ter prejudicado o filme. Porque você estuda menos o que você vai fazer. Você tinha cenas que, por exemplo, num dia você tinha quatro cenas. Se passa em 2 locações diferentes, 2 lugares diferentes. Num filme normal com dinheiro, provavelmente uma locação você usaria um dia inteiro para filmar ela. Então você teria mais tempo para pensar, para preparar os atores, para ensaiar. Não, ali você tinha que filmar em meio período, porque no resto do tempo você tinha que ir para outra locação. Então tudo isso atrapalha um processo de fazer cinema. E na verdade, assim, o que eu sentia em relação a tudo isso era um envolvimento da equipe tão grande com o projeto que, por exemplo, as pessoas estavam dispostas a terminar a filmagem, vamos conversar sobre a filmagem da manhã. Então, às vezes, o Mário Carneiro, que já era um senhor de 70 anos de idade, que estava hospedado no hotel, que chegou até a passar mal durante a filmagem, ele falou: Rogério, não vou para casa não, vamos sentar aqui no bar. Ele bebia muito, tem dia da filmagem que ele bebeu 7 copos de uísque durante a filmagem. E era um puta fotógrafo. Vamos sentar aqui, vamos beber mais um pouquinho e vamos conversar sobre a filmagem amanhã. Aí o assistente de direção fala: gente, eu também vou ficar aqui, vou conversar com vocês. Então, assim, acabou as 12 horas de trabalho que geralmente é esse cinema dela e dele, do fotógrafo, e eles resolveram trabalhar mais um pouco conversando sobre o filme. Acho que isso ajudou o filme a ficar tão bem feito, mesmo tendo essa pouca... Não sei se era isso que você queria saber. De uma passagem que o Mário está em cena, né? O Mário Carneiro, o fotógrafo do filme, o Rogério Botou, ele é o pai do jovem no estádio, quando aquele delegado encontra o Clementino, né? Aí ele lembra quando ele era criança e o pai dele levava no estádio. O pai dele é o Mário Carneiro. Muito legal. O Rogério, é genial essas invençõezinhas que ele fazia no meio do filme. Para quem conhece um pouco o bastidor, né, as pessoas tal, tem sempre uma sacada nova. Toda cena tem uma invenção ali. É uma pessoa que ele enfia ali na hora, que você fala: meu caramba, esse cara aí, um amigo dele que ele coloca, né? O Ulisses lembrou, é interessante essa parte meio que documental, que de repente o filme fica meio documentário, né? Quando ele vai para a escola de samba, né? O Ulisses viu vários, depois você vai falar, né? Não vou dar spoiler, né? Fica à vontade. Não, mas é interessante como o filme, o que eu achei bacana, o filme ele vai virando chaves e você vai entrando, sempre ele vira novas chaves, né? Quando o cara começa a rejuvenescer, primeiro tem um impacto, depois você aceita. Como se fosse um princípio realista, que ele reativa um grau de realidade ali, você entra e aí vai. E de repente ele vai inventando novas situações e são novas situações reais, né? Isso renova muito o imaginário do filme, né? É interessante que a história vai se desenvolvendo e de repente ela dá mais um salto, e depois ela dá mais outro, e eles vão virando vários filmes, né? Cheio de surpresas. Cheio de surpresas, né? Então é interessante isso aí. Mas o Mário Carneiro tá no filme, achei muito legal. Foi Carneiro dourado.
Olá, Farid, tudo bem? Meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou vice-presidente da UMES. Tenho duas perguntas bem legais assim, que é, quando você pegou o roteiro, viu o roteiro na sua mão e você leu, o que você pensou de primeiro momento e qual foi a cena mais legal assim que vocês gravaram, que você olhou assim e falou, poxa, essa é a cena do filme, é a cena que eu gostei de gravar, é uma cena que me deu um sentimento muito bom. E eu acho que isso complementaria com a sensação e o sentimento que você teve ao produzir esse filme, sabe? Que é um filme que ele teve pouco investimento, mas é um filme que ele traz uma sensação incrível assim pra gente que assistiu, né? É um filme que ele retrata diversos bairros aqui de São Paulo, bairros esses que a gente passa diariamente, bairros esses que a gente vê a população local e se identifica, né? Então, eu acho que é isso mais ou menos a minha pergunta. Assim, quando eu li, na verdade, assim, eu li o roteiro do Rogério, que era vamos dizer assim, um pré-roteiro. Depois ele foi mudando algumas coisas e tudo. Na filmagem ele chegou a mudar coisas, ele está falando, tem coisas que ele inventou na hora, assim, tipo, vou colocar isso aqui agora. Mas quando eu li da primeira vez, eu já achei que era uma coisa muito legal, e ao mesmo tempo falei, nossa, estou pedindo produzir isso aqui. É um trabalho danado com esse dinheiro que tem. E a segunda pergunta qualquer. Qual foi a cena que te deu mais um sentimento assim de falar, poxa, esse filme é muito legal, a sensação de produzir essa cena foi algo assim tão sentimental pra mim, que eu gostei. A cena da Zezé Moça no final chorando e depois ela soltando os fatos e tudo, me tocou na filmagem, muito, assim, muito. E tocou ela também. A coisa de soltar os passos para a Zezé Moça foi uma coisa, não sei porquê, ela não falou porquê, foi uma coisa muito importante aquilo. Mas vendo o filme, o que me toca mais é a cena do jogador que virou morar na rua, foi o que pra mim tocou. Né? E ele filmou em Vila Isabel? Ele filmar lá? Então, ele filmou em Vila Isabel várias coisas. Ele filmou no bairro dele, aqui, ou seja, o bar é do bairro dele, várias cenas, a fanfarra é do bairro dele. Ele quis mostrar um pouco do bairro dele. Ele só não quis mostrar a casa dele, não sei porquê, mas é um bairro. Bom, meu nome é Davi. Eu gostaria de primeiro dizer que eu fiquei encantado de ver o filme. E uma reflexão que algumas pessoas fizeram, que eu gostaria de retomar, essa questão do que é ser popular. Né? A gente fica pensando, tudo bem, eles acham que ser popular é isso. A gente tem que se perguntar também, o que nós achamos que é ser popular? E, por exemplo, Cartola é popular também. Nunca vendeu tanto disco, mas é popular. E outras coisas que são absolutamente populares, para mim, são desprezíveis. Nem popular são, né? Então, refletir o que é ser popular. E esse filme, como encantou aqui muitas pessoas, eu fico pensando, há toda uma concepção da indústria que está errada. E ainda bem que existem centros populares de cultura que fazem às 10 horas da manhã uma sessão de cinema para a gente conseguir assistir. E vem gente. Né? E tem gente assistindo. Né? Então, eu não gostaria de fazer comentários muitos, né? Mas, assim, ou melhor, não fazer nenhuma pergunta específica, mas comentários de coisas que foram levantadas aqui, né? Que eu acho muito bacana. Essa questão que eu achei que eu tinha tido uma ideia genial em pensar, né, na personagem feminina como a grande personagem. E vocês já mataram isso antes, porque para mim é verdade. A personagem feminina, quando a gente tem aquele impacto, né, quase que coisa estranha essa, o cara voltou a ser ovo, né? Depois a gente se ajeita, né, como o Caio disse, né? A gente se adapta àquilo realisticamente. Né? Como se fosse uma coisa. E aí eu acho que tem alguma coisa do cinema italiano, do neorrealismo italiano, né? De tratar o popular como coisa legal, como coisa séria, sem abrir mão do humor, né? Sem abrir mão da desgraça também, que está ali toda. Né? Essas são observações que eu gostaria de fazer com relação ao fotógrafo, com relação ao fotógrafo, aquela cena inicial do olho.
Para mim é impressionante aquilo, porque aquilo me remete àquele filme do Buñuel, do cortar o olho, tem tudo a ver com cinema, está inaugurando o cinema, está inaugurando o século XX enquanto luz, enquanto olhar. E ser popular, talvez mais do que nunca a gente precisa ser, né? Olhar, aprender a olhar dessa forma como esse filme nos mostrou. Que belo roteiro que tinha, eu não sei o que foi modificado, de tantas coisas, acho ótimo ter sido modificado, mas eu tenho certeza que enquanto roteiro já havia ali toda uma estrutura muito bem, quer dizer, aqueles passarinhos que aparecem no começo do filme vão aparecer no final. E tem uma importância muito grande, quer dizer, nada ali está muito à toa, né? Essa percepção de que a Zezé Mota, a mulher, né? Eu não me lembro o nome da personagem agora, mas ela passar por tudo aquilo, primeiro ela nega aquela coisa, por isso que uma visão psicanalística também seria muito interessante, porque primeiro ela nega assim, vai andar, vai fazer, nega a própria realidade da impossibilidade, né? E ele vai, quando ele volta, ele começa a rejuvenescer, mas aquilo não é uma coisa boa, talvez seja uma coisa boa nem para ela, né? Porque ele vai embora, vai dançar, vai para farra, vai fazer um monte de coisa, mas chega um momento em que ela aceita, chega um momento que fala, tá bom, vai, você quer sonhar em ser criança? Então vamos sonhar em ser criança. Quer dizer, para mim passa a ser toda aquela cena final, toda uma simbologia, né, de uma condição, de que, olha, nossa vida é o seguinte, você volta a ser criança, eu vou te aceitar, pronto, sendo criança. E quando ela aceita tudo isso, não é que ela aceita o trabalho, não é nada de nenhuma visão machista da minha parte aqui, mas quando ela aceita tudo isso, ela consegue se libertar, inclusive, da irmã. Ela liga para a irmã e fala, seguinte, aí sola logo, e maravilhoso elenco, cara. Tá ali, tô assim, e é uma pena que existe uma parte de elite que tenha tanta aversão a preto, né? Eu fico impressionado. O filme é maravilhoso. Para mim ele ele põe dois velhos se beijando, ele põe um velho e uma moça se beijando, um jovem e uma senhora se beijando. E ele não tem vergonha dessas coisas, não tem ali nenhum ator global bonitinho, né? Não, são pessoas e têm sentimentos e fazem coisas. Esses são só comentários, não tem nenhuma pergunta assim especial. Só uma coisa que eu quero deixar claro, quando eu falo que os distribuidores não quiseram pegar o filme porque acham que ele fala de periferia, não interessar, eu não vejo isso como um preconceito deles contra a periferia, contra a negra. Eu acho que é uma coisa mais de empresário, que acha que esse não vai ter público, porque não eles, mas o público tem preconceito, então o público não vai ver os filmes. Então, na verdade, não estou dizendo que os distribuidores têm esse preconceito. Mas eles acreditam que o público tem, e aí eles querem ganhar dinheiro e são filmados. Boa tarde. Eu sou o Luiz, eu sou o primeiro tesoureiro aqui da UNIS. Eu queria começar falando que, assim, esse filme é um dos filmes mais recentes da nossa mostra, né? Um filme de 2008, que os outros filmes eles são um pouco mais antigos. E eu sinto que nossa percepção, majoritariamente do público, é que é um filme que a gente cria uma certa empatia pelo personagem da Zezé. É um filme que a gente, ao longo do filme, né, a gente vai ficando cada vez mais emocionado e quando chega no final, assim, explode. E aí a minha pergunta para o senhor é que eu gostaria de saber como que foi a nossa percepção, né? Mais ou menos essa, mas eu queria saber como foi a percepção do público na época, de acordo com esse filme, assim, apesar de todas as dificuldades, né, da produção, enfim, na hora do processo. E eu também queria fazer uma pergunta para o seu Caio. Eu queria saber o que inspirou a curadoria do filme a escolher esse filme, a passar aqui na nossa mostra. Enfim, além dele ter algumas referências do Denoir e também ser um filme extremamente popular, porque conta um pouco do dia a dia da nossa população. E era isso, essas duas perguntinhas. Só antes de responder as perguntas, só para falar que durante aqui a fala dos dois, as inscrições vão se encerrando a partir disso, tá?
Então, a percepção do público eu não tenho, porque o filme nunca foi exibido em sala comercial de cinema. Ele foi exibido na TV Brasil, teve 2 exibições na TV Futura, foi exibido no Cine Biju aqui na Praça Roosevelt e foi exibido em alguns festivais, inclusive por Burkina Faso, mas nunca teve um lançamento que os distribuidores não quiseram, então não dá pra gente saber o que o público pensa. Inclusive a crítica de cinema, porque na verdade 99% dos críticos de cinema não viu o filme, porque não foi exibido, então... Eu acho que eu botei o filme pro Farid vir aqui, sabe? Eu acho que na sessão passada me ocorreu um nome assim que depois eu fiquei pensando no que eu mesmo falei, né? Que eu acho, mas no fundo é um pouco essa discussão que eu falei com relação aos distribuidores e exibidores. Eu acho que a gente vive uma diáspora. Se fala da diáspora africana, mas a gente vive uma diáspora brasileira. Isso que é. Quer dizer, a gente está desconectado de nós mesmos, né? A própria cultura brasileira e o ambiente simbólico da indústria cultural tem uma dissociação disso aí. E eu acho que o Rogério promove esse reencontro popular, né? Isso é interessante, histórica e esteticamente aqui para esse espaço, esse tipo de investigação, e tem também a ver com a obra do Denoir, né? Eu acho que é um desafio da nossa cultura promover esse reencontro, né? Da arte e o povo falarem a mesma língua. Então, por isso que eu achei interessante esse filme. E o Rogério faleceu, né? Agora, morreu com, sei lá, 52, 53 anos. Uma brutalidade, né? O Rogério nunca mais conseguiu fazer isso, filmar, tentou pra caramba. Eu fiquei um tempo sem reencontrá-lo. Quando eu vi ele, eu achei ele muito pesado, assim, angustiado, né? Ele estava deprimido, e hoje, que me pareceu, apesar que na época que ele fez o filme, ele estava com muita fé no sucesso dele, profissional, né, na carreira dele, ele acreditava nisso, mas hoje me pareceu que o personagem principal seria uma espécie de Rogério também, sabe, por incrível que pareça, assim, e que esse filme é uma utopia dele mesmo, sabe, de uma cultura que dialogue com o país, com o bairro dele, que promova ele mesmo, né? E que, não diria, ele acorda rejuvenescido. Mais uma, né, interpretação. O bacana de Cineclube é que surgem muitas interpretações de um mesmo filme, né? Então é isso. Só falar uma coisa legal, o Rogério, agora, um pouco antes de morrer, fez uma coisa bem legal, assim, que é o seguinte: o metrô está construindo estações na Zona Leste, na Vila Prudente, e fazer uma estação no bairro dele, que é a Vila Santa Isabel, com outro nome. Ele, Rogério, entrou em contato com o metrô, foi no metrô, fez reunião e conseguiu convencer os caras a dar o nome de Estação Vila Santa Isabel. Então ele virou meio o ídolo no bairro dele, por causa disso. Então ele estava deprimido, mas ao mesmo tempo ele conseguiu virar um ídolo. Exatamente. Ele tentou também entrar para vereador, né? Ele se tornou uma liderança popular, assim, mas ele nunca, acho que ele nunca candidatou. Já foi, né? Bom dia, pessoal. Primeiro, eu gostaria de fazer um comentário sobre essa dificuldade de recursos para fazer cinema. Em 1970, o José Mogi Camarins, o Zé do Caixão, ele fez o filme O Despertar da Besta, né, que primeiramente se chamou Ritual dos Sádicos, e no meio do filme ele diz que fazer um filme no Brasil é como mandar um foguete para a Lua. E, bom, é um filme de mais de 50 anos atrás e a situação não é muito diferente até hoje. Mas, falando sobre a popularização, né, que muita gente aqui se surpreendeu porque este filme não tem um reconhecimento maior. Ele tem elementos, né, ele tem uma temática parecida com outros que tiveram um reconhecimento, como é o caso de Chuvas de Verão, do Cacá Diegues, como Anjos do Rabalde, do Carlos Reichenbach. E falando do Carlos Reichenbach,
Tem um filme dele chamado Falsa Loura, que foi o último filme dele, que quando saiu ele passou batido pelo público e crítica. Só que anos depois, esse filme acabou ganhando um reconhecimento posterior, muito por causa da protagonista, que era a mesma atriz que fez a professora Helena na última versão de Carrossel do SBT. A minha pergunta é essa: existe algum projeto de resgate para que, mesmo que posterior, exista um reconhecimento de filmes brasileiros que também não tiveram esse mesmo reconhecimento? E o que vocês acham da Tela Brasil, que esse projeto de streaming lançado pelo governo recentemente pode ser uma ferramenta ou ainda tem mais o que ser feito? Eu acho assim, o Tela Brasil eu acho que é bem legal mesmo. Acho que isso que você falou de reconhecer filmes, o Tela Brasil vai servir para isso. Muita gente vai conhecer filmes que nunca tinha ouvido falar, que foram de 20 anos atrás. Agora tem um problema do Tela Brasil, eles pagam muito pouco. Então essas pessoas precisam de dinheiro, precisam ganhar dinheiro. Então você tem pessoas vendendo um longa-metragem que custou 3 milhões por 20 mil para o Tela Brasil. Então assim, é uma questão... Não que ele pague menos do que os canais de TV. Os canais de TV pagam por... Tem canal de TV, a cabo, por exemplo, que paga 5 mil por um filme e exibe 200 vezes com 5 mil. O que paga um pouco melhor é a Netflix, que paga 100 mil, 200 mil por um filme assim, mas também são pouquíssimos filmes brasileiros que eles compram, né, por exemplo. Eu acho que, na verdade, é muito difícil resolver isso. Por que é difícil resolver isso? Porque, na verdade, assim, os cinemas do Brasil, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, em outros lugares do mundo, depois da epidemia, todos ficaram cheios de dívidas, todos. Então você pega um monte de grupo de cinema aí grande que está endividado. Cinemark está endividado. Agora que eles estão conseguindo. Então, assim, eles têm uma coisa que eles, a cada semana, inclusive isso tem acontecido muito no cinema, tem muito filme que está fazendo sucesso, já vem some. Por quê? Porque eles ficam lançando para fazer mais sucesso ainda. Se aquele filme estava dando 100 mil espectadores no final de semana, vai chegar um que vai dar 500 mil espectadores, tira de 100 mil e cobra de 500 mil. Porque eles precisam pagar a conta. E obviamente é o seguinte, né? Você tem uma coisa que é muito fácil, é que quando você chega um filme americano no Brasil, ele já vem com toda a publicidade dele, que foi feita nos Estados Unidos e que é usada aqui. Enquanto que o filme brasileiro, às vezes você consegue 3 milhões para fazer um filme, você gasta aqueles 3 milhões no filme. O filme está pronto, onde você vai arrumar dinheiro para divulgar o filme? E hoje em dia, assim, um filme americano grande, assim, vamos ver um desses filmes de 100 milhões de dólares, eles gastam 80 milhões em divulgação. Eles fazem um filme de 100 milhões e gastam 80 em divulgação. Aqui no Brasil, você faz um filme de 3 milhões e você gasta 100 mil em divulgação. Entendeu? Então, tudo isso influencia o processo. Oi, bom dia. Eu queria fazer só um recorte aí de uma passagem do filme, né? Mas não tenho como não entrar nessa polêmica se o filme é popular ou não é popular. Eu acho que o filme é altamente popular. Ele só não se popularizou mais porque não foi exibido, né? Porque você tem artistas globais e você tem uma coisa muito popular que você está lá no bairro, né? Mostrando a vida como ela é, né? É nesse recorte que eu queria dizer o seguinte: eu moro ali na região da Vila Matilde, onde o personagem foi até a escola de samba lá na linha da Vila Matilde. E foi 3 passagens rápidas, né? Nos anos 2000 ali, 3 passagens rápidas, mas eu consegui reconhecer várias pessoas da população naquele samba ali, né? Pessoas que hoje já estão com 20 anos a mais e tal, que não se viram. Eu já conheci o filme, eu já divulguei ele um pouco para galera e tal, papá. Mas assim, eu confesso que eu vou divulgar mais, porque uma coisa muito interessante, eu assisto muito filmes por aqui, assisto filmes em casa e tal,
Não me lembrava desse filme que eu assisti um tempo atrás, que faz mais de 1 ano e meio, passou na TV Brasil. Os filmes são feitos... poucos filmes que eu consegui ver que foram feitos em São Paulo. E esse, além de ser feito em São Paulo, tem a música do Vanzolini, né? Tem o próprio Batuque lá da Nenê Matilde, samba de São Paulo e tal. Então é só esse registro que eu queria dizer, que eu me enxerguei no filme. Eu me enxerguei no filme por estar bem próximo ali da escola. Se na época que o filme ficou pronto existisse o circuito SPCine, provavelmente ele seria exibido no circuito SPCine. Mas na época não tinha, né? E uma outra questão é o seguinte, que eu, depois que terminou o filme, eu falei, Rogério, você ganhou esse projeto como pessoa física. Então eu passei a minha parte de 50% da minha produtora para ele. Então ele tem 100% do filme. Então, assim, e quem está cuidando disso agora é o irmão dele que não é de cinema. Então se aparecer alguém interessado em pegar esse filme e tentar divulgar, o irmão dele vai adorar. E eu também. Eu só não quero fazer isso agora porque eu descobri que eu não sou um bom vendedor. Não sou um péssimo vendedor. Então eu produzo os filmes ficam prontos, depois deixar na minha mão para vender vai ser uma desgraça. Então é melhor, se alguém se interessasse por esse filme, achar ele popular, poderia ser que acontecesse alguma coisa com ele. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Zé Carlos, eu sou diretor, ator e dançarino e cineturbista. Então esse filme ele é tipo um filme para cinetudo, seria muito legal. Uma tendência agora também é fazer filme para festival. Principalmente aqui no sul, né, no sul global aqui nosso, é filme para festival. Fazer Holanda, Gramado, fazer Cannes, fazer Berlim, né? Então a tendência hoje é filme para festival. Já ganhei festival lá do Amazonas e lá é filme de cofre. Lá o governo banca o filme, mas se entrega o filme para ele, fecha, como o Caio falou, ele passa a chave e fica lá no cofre. Ninguém pode passar, ninguém vê mais. Nem aqui tem cópias, trechinhos só, mas não dá para fazer uma exibição comercial. Esse filme aqui eu achei muito interessante, parabéns. É um filme gigante, né? Falou da Cinédia e da Atlântida, né? Lá do Rio de Janeiro. Ele traz tudo da chanchada, né? Uma espécie de chanchada, né? Do cinema brasileiro, que é típico do cinema brasileiro. Mas interessante que o Rogério trabalhou no tema futebol. Ele vai pegar ali os craques, né? Vamos falar assim, os titulares, que é o Vasconcelos, é o Renatão, Tanga, que veio de cinema novo, cada um tem um segmento aí dentro da história cinematográfica e artística aqui do Brasil, né? Então, vocês souberam trazer isso, você principalmente, né, teve esse time também, ele. E depois o Sub-20, né, que é o Eduardo, a Caiab, o Marcelo Fonseca, o Eduardinho, né, que veio aqui uma turma mais nova. Vocês casaram bem os dois times. E a Zezé já é titular também, que ela é uma veterana, né? No caso aí, o que a pergunta é, teve ensaios? Então teve uma cena interessante, que é logo no começo, que é da barata. Depois nós vamos ter a cena dos cachorrinhos. Teve treinamento animal, essas coisas assim, não. Como é que foi a história? Teve ensaios de filme? Pois pegou todo mundo, mas muito bom. Aquilo é super popular, coisa do bairro, né? Achei interessantíssimo. Manter o filme. Então seria isso. Quem é a pergunta? Às vezes os cachorrinhos, na verdade, é o seguinte, normalmente num filme qualquer você tem um instrutor de animais. Sim. Que às vezes não funciona muito, o animal não obedece muito ele, mas tem isso. Nesse filme não teve. Foi uma pessoa que tinha 2 cachorrinhos e tudo que meio conseguia mais ou menos fazer os cachorrinhos. Mas foi difícil fazer aquela cena, foi difícil. Porque não tinha, gente, não tinha o treinador de animais na filme. E assim, não, é aquilo que eu falei, não teve, assim, deveria ter tido muito mais ensaios das cenas com os atores, teve, mas muito pouco, justamente porque não tinha grana
E assim, às vezes mostra ela no Rio, não podia, ela chegou muito na véspera de começar o filme. É porque os atores eram muito bons. Assim, tem uma teatralidade muito boa e a licença poética de pôr isso é muito bacana. Não, e assim, e tem uma coisa, o Rogério é um bom diretor de atores, muito bom. Então, mesmo sem muitos ensaios, ele conseguia que o ator fizesse aquele. Então, por isso que fosse. E a barata? 2? Barata. Eu não lembro por todo. Acho que eu não estava no set filmando, não foi? Zoa lá. E primeiramente barata também. Porque pensar que é pegar uma barata, né? Não, mas foi isso, alguém pegou uma barata, jogou lá Salam aleikum, meu nome é Saki. Eu queria perguntar algumas coisas, tá? Olha, no filme é possível inferir diversos significados e concepções. E como você falou, que foi um filme feito com baixo orçamento e em poucos dias também, eu gostaria de saber, na sua visão da época, qual foi o seu pensamento sobre o futuro do filme e também dentro da produção, junto com seus companheiros, qual foi a percepção sobre o que se tratava o filme. Porque a gente aqui tem muitas formas de dizer sobre o filme, né? Por exemplo, o luto, a questão da mulher. Deixa eu ver. E já que você não tinha perguntado para o Rogério, né? O que ele pensava quando ele ia fazer as cenas. E vendo o filme na perspectiva de hoje, você acha que ele superou de forma exorbitante a sua expectativa? Bom, eu acho que o filme ficou melhor do que eu esperava, assim. Pelos problemas, pelo Rogério ser iniciante, o filme ficou melhor do que eu esperava. Não que eu não confiasse no Rogério e não gostasse do roteiro, para acontecer. O dinheiro que a gente tem, o Rogério, o primeiro nome é dele, mas ficou bem melhor do que eu esperava. Agora, assim, é uma coisa engraçada em cinema isso, né? Que a gente faz, as pessoas estão tão acostumadas a trabalhar em filme, cada um com a sua função, que elas não discutem muito o roteiro dos personagens. Isso que você falou assim, o que as pessoas da equipe pensavam, assim. Não, a diretora de arte do filme, também é uma diretora de arte desse filme. Ela pensa muito no cenário que ela vai construir, os móveis que ela vai colocar, o figurino dos atores. Nisso ela discute muito com o diretor o que ele pensa daquele ator, que tipo de roupa que a Zé Bota veste desse filme. Isso ela faz. Mas discutir questões psicológicas do personagem e tudo, ela faz isso basicamente com o diretor. O resto da equipe não fica muito sabendo o que eles pensaram. A fotografia é a mesma coisa. Essa cena aqui, a gente faz com que tipo de luz e tudo. É uma conversa muito do diretor, da assistente de direção com o fotógrafo. Mas no set de filmagem, o resto da equipe, o cara que faz o som, não fica muito discutindo a fotografia ou o perfil do personagem. Ele quer gravar o melhor som possível. Então tem uma coisa que é engraçado em cinema isso. Você imagina que a equipe toda está o tempo inteiro discutindo o que está fazendo. Não, está discutindo aspectos técnicos. Mas se a história é boa, se a história é ruim, não acontece muito. Então, na verdade, eu conversei com algumas pessoas, que eu conhecia mais, né? E vamos dizer assim, 80% da equipe eu não conhecia. Na verdade, foi indicando o outro e tudo. Eu conhecia de nome, eu chamava tudo. Mas muita gente eu não conhecia. Então, na verdade, não tinha utilidade para ficar falando muito de como é que achava no filme, o que achava no roteiro, o que achava no filme. Mas isso acontece geralmente em outros filmes. As pessoas estão muito mais preocupadas em fazer bem a parte que cabe a elas, que é tipo, faz o som, do que ficar discutindo o teor do filme, o tipo de personagem, o que significa aquilo. Isso é muito raro. Acho que depois que termina o filme, quando as pessoas assistem o filme, se você vai numa pré-estreia do filme, você começa a ver que a pessoa que trabalhou do seu lado começou a ver, nossa, eu não tinha pensado que era isso, sabe? É engraçado isso, é engraçado. Tem uma discussão, meio compartimentada a discussão. Né? A arte discute isso, a fotografia discute isso. Bom, para já ir finalizando tudo mais,
Eu queria ir para uma linha parecida com o que o Ulisses colocou aqui no debate, e mais algumas pessoas aí, que é justamente sobre como o filme é tão popular assim, que o filme fala sobre o retrato do povo brasileiro, o retrato da nossa cultura e tudo mais, e ele não teve público assim, não foi exibido, como você mesmo comentou. Aí, em outro momento, na abertura das falas, você tinha comentado que você acha que o filme foi lançado num momento difícil para o cinema brasileiro, num momento difícil para o audiovisual nacional e tudo mais. Aí eu queria entender mais um pouco como que você acha que teve esse impacto justamente na distribuição dos filmes, além do lance das distribuidoras, e de como que foi isso, sobre justamente o cenário nacional quanto aos filmes que eram lançados na época e tudo mais. Primeiro assim, hoje em dia está pior do que na época, tá? Com o cinema brasileiro. Você tem uma ideia dos mercados. Teve uma época que o cinema brasileiro tinha 20% do público. Hoje em dia está tendo 5% do público. 95% é basicamente americano e 5% do brasileiro. E a gente teve agora, no ano passado, são números da Ancine, que 70% dos filmes tiveram menos que 1.000 espectadores em sala de cinema, filmes brasileiros. Então, 70% tiveram 1.000. E aí você imagina, o cara, dono de uma distribuidora de uma sala de cinema. Ele é quase um cara que bota um cafezinho ali para ganhar dinheiro, que vende coxinha e tudo. Assim, ele não é uma pessoa que, se gostar de cinema, não, ele montou um negócio que quer ganhar dinheiro. Aí você tem duas coisas que dão dinheiro. Filme americano de ação, etc e tal, e as comédias brasileiras que agora já não estão dando tanto dinheiro. Então, se você apresenta um filme que não está nesse perfil, já o interesse deles já vai lá embaixo. Eles não querem assistir o filme e pensar, puxa, esse filme, se fizer e passar nesse cinema, eles não querem ter esse trabalho. Eles querem uma coisa mais fácil. Eles sabem que comédia com o tal Leandro Hassum dá público, então vou colocar em 100 cinemas do meu circuito, esse filme. Aí chega um monte de eternidade lá, o cara fala, puta, isso aqui vai dar público? Será que não sei o quê? Então é uma coisa assim, assim, o cara é igual uma padaria, o cara sabe que o pão desse jeito as pessoas compram. Vou inventar um novo pão, ixi, mas isso, vou ter trabalho de fazer isso, é meio assim, entendeu? Então é uma coisa assim, você não tem uma discussão artística, vamos dizer assim, no comércio. O problema do cinema é isso, né? Porque até teatro, eu acho que o dono do teatro tem uma preocupação com que peça está sendo montada lá, ele não está preocupado só em dinheiro. Cinema, acho que não. Cinema, dono de cinema, distribuidor de cinema, quer saber quanto que ele vai lucrar com aquele filme. Então ele não está muito preocupado, assim, ele não está pensando muito em formar a plateia. Não, eu vou exibir esse filme porque esse filme... Não. Ele quer saber hoje, amanhã quantos ingressos vão ser vendidos. E aí, então aí tem o lado artístico não pesa muito, entendeu? Bom, acho que ninguém mais tem alguma pergunta. Eu queria agradecer todo mundo que participou. Acho que foram falas muito qualitativas, um debate muito bom que a gente teve aqui sobre o cinema nacional, sobre realmente a verdadeira cultura popular. E, Farid, eu queria agradecer em nome da diretoria da UMES. Eu, pessoalmente, adorei o filme. Acho que grande parte gostou muito também. Que é um filme que representa verdadeiramente a cultura popular e que é um filme que coloca a gente na tela, né? Porque quando a gente faz essa mostra de cinema brasileiro de A a Z, é justamente para a gente poder se sentir representado na tela, poder se sentir brasileiro e cada vez mostrar mais o que o cinema brasileiro tem a oferecer enquanto cultura nacional, enquanto cultura popular. Então, a gente tem a nossa segunda sessão da mostra com esse filme, foi muito especial. Queria agradecer e passar para as considerações finais, né? Tanto suas quanto do Caio. A minha que eu posso dizer é que se o Rogério estivesse aqui, você ia adorar ele. E esse debate vai ficar mais tempo ainda, porque ele tem umas ideias muito legais. O Rogério era um escritor. O Rogério estava sempre escrevendo mais, ele era um cineasta, mas mais do que... O que ele estava sempre fazendo é escrevendo. Né? E onde estão esses roteiros? Pois é.
Pois é, eu já Eu acho que ele deixou no computador dele e o irmão dele não consegue abrir porque não sabe a senha. Eu acho que está nesse estado. O irmão dele viria hoje, talvez tenha tido algum problema, o Ricardo de Moura, foi uma pena ele não ter vindo, mas a gente envia um abraço para ele e quem sabe o Ricardo localize essas histórias. Eu agradeço a presença do Farid, muito obrigado, agradeço aqui a UNES e sobretudo as perguntas do público, a presença do público. Sábado que vem temos um filmaço, que é o Cabra Marcado para Morrer. E de agora em diante vai ser tudo nesse nível. Vocês vão gostar bastante, voltem sempre, vai ser cada vez melhor. Muito obrigado. Boa noite.